Vamos, irmãos queridos, continuar depois da introdução do instrumental. Vamos louvar a Deus cantando o hino 136 do Inário para o Culto Cristão. No momento que cantamos este hino, se você aniversariou na semana passada ou aniversaria na semana em que hoje se inicia, ainda que você seja nosso visitante, todos nós convidamos para estarem aqui à esquerda do pastor, enquanto louvamos a Deus com o cântico de hino 136. Adoro Cristo. Nós anunciamos muitos irmãos que precisam das nossas orações, sobejamente anunciados no culto da manhã, nos domingos anteriores, na quarta-feira,
Eu quero acrescentar àquela lista de irmãos e amigos que precisam de orações da igreja. O nome da irmã Selma Moraes Braga, que é irmã da nossa querida irmã Célia. A irmã Selma mora em Maceió, mas está com seu estado de saúde muito debilitado, precisando de um transplante de rim, mas não está conseguindo sucesso nesse empreendimento. Segundo os médicos, não há condições a essas alturas de realizar a cirurgia, e ela carece muito das orações da igreja, além daqueles nomes que já foram aqui declinados. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai dos céus, nós estamos na Tua presença, abrindo o culto desta noite. Estamos com o coração aberto, ó Deus, nossa mente voltada para o Teu Espírito, porque não queremos outra coisa senão Te adorar, senão Te servir, senão bendizer o Teu nome. E nós bendizemos o Teu nome mesmo em meio a horas difíceis, porque passam os nossos queridos irmãos cujos nomes têm chegado até o Teu trono de graça através das intercessões da Tua igreja. Acrescentando àqueles nomes, o nome da irmã Selma, ó Deus. Tem misericórdia da Tua filha, que a Tua vontade seja feita em sua vida ali em Maceió, passando momentos de privações orgânicas, de dificuldades na sua saúde, mas que Tu toques e protejas, ó Deus, a vida espiritual da Tua serva, abençoando a toda a família, abençoando todos os crentes, ó Deus, aos irmãos e amigos, mesmo não crentes, por quem nós temos orado, atendendo, Senhor Deus, aos seus pedidos dirigidos à igreja. Por isso, Senhor Deus, esta é uma hora em que o nosso coração fica pequeno, apertado, por sofrermos com os que sofrem, seguindo a orientação da Tua palavra. Mas nós Te damos graças, porque no momento em que nós ficamos apreensivos com tanta gente enferma, tanta gente doente, nós, por outro lado, sentimos as alegrias, ó Deus, dos aniversariantes e seus familiares. Te agradecemos, ó Deus, pela vida desses queridos irmãos que ilustram a vida e o rol de membros da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, dos nossos visitantes que nos honram com a sua presença e que também aniversariaram na semana que ontem se encerrou e aniversariam na semana que hoje se inicia. Não só os Teus servos que chegaram até aqui à frente, mas todos os Teus servos espalhados por todo o mundo, das mais diferentes igrejas, das mais diferentes denominações, que são Teus filhos. Nós os amamos, ó Deus, mesmo sem conhecê-los. Por isso nós Te agradecemos por mais um ano acrescentado à sua vida. Aos que são da nossa igreja, que nós podemos identificar e que estão conosco, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida dos Teus servos, vidas preciosas, aos olhos do Teu servo que tem a responsabilidade de ministrar, de pastorear esse rebanho, mas vida muito mais preciosa aos Teus olhos. Por isso nós Te pedimos que Tu acrescente-lhes, ó Deus, muitos outros anos de vida, mas que sejam anos cada vez mais próximos de Ti, cada vez mais dependentes da Tua palavra, cada vez mais submissos ao Teu Espírito, e assim se tornando uma bênção no seio da família, uma bênção no seio da sociedade, mas sobretudo uma bênção no seio da igreja. Querido Deus, muito obrigado. Nós Te pedimos que Tu abençoes todas as partes deste culto. Não deixe, ó Deus, que nenhum participante, nem aqueles que vão cantar, nem aqueles que vão falar, nem aquele que vai pregar, nem aqueles que vão ouvir, que não haja uma alma só que não esteja Te adorando, que não esteja Te servindo, que esteja dominado ou pronto, ó Deus, para deixar que o inimigo perturbe a sua vida no momento em que todos nós queremos estar voltados para o Teu Divino Espírito. Abençoe a todos os radioouvintes, abençoe todos os internautas,
Abençoa todos aqueles aos quais a tua palavra pregada nesta noite, pelos mais diferentes meios, que a tua palavra possa chegar claro, ó Deus, muito clara a todos os corações, de tal maneira que todos sejam abençoados pelo teu Espírito e pela tua mensagem. Nós oramos humildemente, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, irmãos. Deus abençoe os nossos queridos aniversariantes e vamos agora ser dirigidos pelo grupo de louvor. Enquanto o grupo de louvor chega até aqui para nos presidir, nós queremos dizer que hoje pela manhã nós lançamos a nossa campanha de missões mundiais com absoluto sucesso. A expectativa do coração do pastor é que a igreja seja instrumento poderoso nas mãos de Deus para que muitos mais missionários possam ser enviados para os 4 quadrantes da terra, para levarem a mensagem do Evangelho, para levarem a palavra de Deus. Vamos orar pelo irmão Nicásio, nosso líder. Vamos orar pelos professores da Escola Bíblica Dominical, pelos dirigentes de departamentos, todos aqueles que estão envolvidos na campanha missionária. Eu espero que todos aqueles sejam toda a igreja. Então será sem dúvida um momento muito abençoado, cujo início se deu hoje no culto da manhã, num culto muito abençoado. Vamos cantar sob a direção do grupo de louvor. Te peço, pois é o que anseia o meu coração. Desejo sempre estar em tua presença. Tu és a força da minha vida, o meu maior tesouro. Tudo que tenho sou, eu devo só a ti. Me atraíste
Bem, vou pedir somente aos irmãos que já tiveram alguma dificuldade, alguma provação, fiquem de pé. Bom, o nosso pastor falou de manhã que ele vai falar sobre provação. Quem nunca passou uma provação, quem nunca passou uma dificuldade? Eu só não estou de pé porque eu estou tocando. E eu tenho certeza, irmãos, que por mais que tenha sido difícil, os irmãos conseguiram passar adiante e conseguiram edificar a sua vida através dessa aprovação que o Senhor colocou na sua vida. E Deus é fiel e nunca nos mandará uma aprovação a qual nós não possamos suportar. E ainda assim, se nós cairmos, Ele está pronto para nos erguer e seguir ao nosso lado. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu devo esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá
Podeis assentar, irmãos. Vamos, nesse período de louvor, ainda ouvir a irmã Raquel Belize, que estará cantando, preparando o nosso coração para as demais partes do culto dessa noite. Vamos acompanhar com viva atenção a mensagem do poeta sacro, interpretado pela irmã Raquel Belize.
Deus abençoe, irmã Raquel. Vamos agora, meus irmãos, com muita alegria no coração, identificar os irmãos e amigos que nos visitam no culto dessa noite. Não sei quantos estão nos visitando. Quero pedir a todos, aqueles que não são membros da primeira igreja batista de Nova Iguaçu, ainda que você já esteja acostumado a vir à igreja, nós queremos que você fique de pé, porque queremos abraçar a todos. Fiquem de pé, por favor, os nossos queridos visitantes. Há muita gente nos visitando e eu estou muito grato. Vamos sair dos nossos lugares e abraçar os nossos visitantes. Nenhum visitante deve se assentar antes de ser abraçado por um membro da igreja, porque esse abraço leva o abraço da primeira igreja de Nova Iguaçu e também do pastor. Nós convidamos a todos os nossos visitantes para voltarem, porque em voltando será sem dúvida um prazer renovado para o coração do pastor e da igreja. Ficamos muito felizes com a presença dos visitantes. Que todas as partes deste culto possa abençoar a cada visitante, que você possa voltar para a sua casa cheia da graça de Deus. Muito obrigado, queridos. Vamos agora todos nos abraçar. Abracem-nos uns aos outros, que isso é muito importante para o convívio cristão, para fortalecer os laços de amor fraternal, para entrelaçarmos, ó Deus, uns aos outros, que o nome de Deus seja glorificado nesse abraço que os irmãos estão dando, que você possa, ao abraçar o seu irmão, também levar a definição de orar pela pessoa que você abraçou. Não interessa quem seja. Sei que não há uma pessoa que não se sinta feliz sabendo que alguém está orando por ela. Então o que eu quero garantir é a certeza para cada membro dessa congregação que ao longo da semana alguém estará orando por você. E essa é a orientação do pastor da igreja, porque essa é a orientação sobretudo da palavra de Deus. Deus, queridos, a todos abençoe. Vamos mais uma vez louvar o nosso Deus. Vamos cantar o hino 275 do Inário para o Culto Cristão. Enquanto o fazemos, vamos dar oportunidade aos irmãos para dedicarem, consagrarem o seu dízimo e a sua contribuição. Essa é uma parte natural do culto que prestamos ao nosso Deus, porque ninguém coopera com a igreja por obrigação. Nós cooperamos porque sabemos que essa é uma orientação de Deus para cada crente e que deve ser realizada através da igreja. Nós garantimos sustento do trabalho de Deus chamado Batista no mundo inteiro, através da nossa fidelidade, da fidelidade dos irmãos para com a igreja, da igreja para com a denominação. Por isso eu garanto aos irmãos que está chegando uma parte da sua contribuição para sustentar quase 1000 missionários espalhados pelo mundo, para sustentar a obra de educação teológica, obra de educação religiosa, obra de evangelização do país e do mundo. Todo o trabalho batista no Brasil é sustentado só com a fidelidade dos membros da igreja e, por conseguinte, pela fidelidade da igreja. Louvemos a Deus, então, nesse momento de celebração.
orar nesse momento, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que contribuíram nessa noite, pela sua fidelidade. Das coisas mais preciosas na vida cristã é nós reconhecermos a fidelidade dos crentes às orientações da palavra de Deus. E essa oração será levada aos céus através do diácono da igreja, irmão José Baiense. Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano, voltamos à Tua casa nesta noite, Pai, ainda vivendo as experiências, as delícias do culto da manhã, quando foi lançado aqui o alvo de missões mundiais, quando vibramos com os números, quando vibramos, Senhor Deus, e nos emocionamos com os depoimentos, com as experiências daqueles que têm contribuído, têm se lançado na Tua causa missionária. Obrigado também, Pai, agora em especial por este momento, Senhor, quando o Teu povo, numa demonstração de fé, demonstração de comprometimento com a Tua obra, de fidelidade à Tua palavra, se dirige a um gasofilácio, ao altar do Teu serviço para entregar aquilo que não lhe pertence, parte daquilo que tem nos dado como ganho para o avanço da Tua obra, da obra missionária, da obra da evangelização. Abençoa esses irmãos, abençoa as suas vidas que têm se gastado no Teu serviço. Obrigado, Senhor Deus, porque percebemos que a Tua igreja há crentes fiéis, há crentes que entendem a necessidade para si mesmo, para sua edificação, que precisam contribuir para a Tua obra. Mas há aqueles, Pai, que carecem do Teu olhar de amor, para que sejam tocados pelo Teu amor, não pelas palavras do homem, mas pelo Teu próprio amor, para que precisam contribuir, que entendam que precisam contribuir, que certamente, Senhor, terão uma grande experiência de contribuir para a Tua obra, certamente receberão as promessas contidas em Malaquias 3:10. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Senhor Deus, e o pastor Edgar, com a responsabilidade de nos trazer o Teu recado. Prepara-nos de maneira que nada escape a nossa audição daquilo que vem do Teu trono, Senhor Deus, para nos edificar, nos motivar a caminhar cada vez mais junto a Ti, para o alvo que é Cristo Jesus. Muito obrigado por esse momento tão belo. Oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus que acontecerá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Depois da leitura da palavra de Deus, nós vamos nos assentar. O irmão Guilherme estará cantando. Enquanto o Guilherme estiver cantando, nós vamos estar orando, pedindo a Deus que fale ao nosso coração. Todos juntos, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 7. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por dor de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imacessível coroa da glória. Semelhantes vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingimos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Humilhados, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos repetir a última expressão do versículo 7. Porque ele tem cuidado de vós. Todos juntos outra vez. Porque ele tem cuidado de vós. Agora nós vamos dizer porque ele tem cuidado de nós. Todos juntos. Porque ele tem cuidado de nós. Agora nós vamos falar porque ele tem cuidado de mim. Porque ele tem cuidado de mim. Assentai-vos. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé é impossível chegar-se a Deus. Pela fé os meus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água e para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Coloque o pé na água e para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir todo o mar para você, mas antes
Você precisa crer. Precisa crer. Precisa crer. Amém. Eu creio, amados irmãos, que não haja uma pessoa aqui, não haja uma pessoa que esteja participando do culto pela internet, não haja uma pessoa que esteja sendo alcançada pelas partes do culto que prestamos ao nosso Deus, que não tenha experimentado qualquer tipo de sofrimento. Todos nós. Sofrimento faz parte da nossa vida. Sofrimento faz parte da vida de todas as pessoas em toda a humanidade, desde os dias de Adão até a volta de Cristo. O apóstolo Pedro, cheio de graça, cheio do poder do Espírito, ele produz uma página imortal na sua epístola. Capítulo 5, meus prezados ouvintes, é um capítulo que fala dos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo aos anciãos da igreja de Jerusalém. A igreja tinha vários oficiais, tinha o pastor, o bispo, o diácono, o presbítero e o ancião. E o ancião era uma classe muito respeitada dentro da religião judaica. O apóstolo Pedro está escrevendo aos anciãos que há entre vós, isto é, aos judeus crentes, aos judeus experientes. Ele estava dizendo: eu rogo, eu que sou ancião com vocês, eu que sou ancião como vocês, eu que tenho experimentado que vocês experimentam e testemunha dos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Pedro se apresentava como testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro introduz este capítulo exatamente para falar dos sofrimentos de Cristo. E eu quero lembrar a você dos sofrimentos de Cristo, porque em lembrando a você dos sofrimentos de Cristo, nós nos lembramos individualmente dos nossos sofrimentos. Quem já sofreu tanto quanto Cristo? Se nós somarmos o sofrimento de todos os crentes em todos os tempos, espalhados pela face da terra, não teremos no somatório o sofrimento que possa se comparar com o sofrimento de Cristo. Porque só o sofrimento de Cristo nos deu condições de termos salvação, de termos paz, de termos alegrias espirituais. A visão do sofrimento de Cristo marcou a vida do apóstolo Pedro. Eu vou repetir. A visão do sofrimento de Cristo marcou indelevelmente a vida do apóstolo Pedro. Quem era o apóstolo Pedro? Aquele mesmo apóstolo que ao longo do ministério de Jesus negara Jesus. Ora, Pedro fora testemunha dos sofrimentos de Cristo. Como é que alguém que tendo sido testemunha dos sofrimentos de Cristo vai negar a Cristo? A palavra de Deus, meus prezados ouvintes, é clara quando diz que Pedro negou a Jesus. E o maior sofrimento de Pedro é porque negou a Jesus. Pedro não tivera outro tipo de sofrimento que pudesse se comparar com o sofrimento de negar a Jesus. Meu irmão, meu amigo, eu quero dizer a você que não há sofrimento maior do que o sofrimento de negar a Jesus. A nós que somos crentes, a nós que somos filhos de Deus, não há nada que se compare ao sofrimento de Cristo.
mesmo reconhecendo que não há nada que se compare, assim mesmo nós negamos a Cristo. Pedro negou a Jesus, e porque negou a Jesus, ele sofreu. Mas graças a Deus que a misericórdia de Deus deu a Pedro a oportunidade de se arrepender. Pedro se arrependeu. E porque ele se arrependeu, porque ele chorou, então ele se tornou o extraordinário apóstolo que não fora antes da ressurreição de Jesus. Pedro fala dos sofrimentos que a igreja experimentaria. Aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Que apóstolo extraordinário, meus irmãos. Apóstolo, se vocês encontrarem algum apóstolo por aí, é apóstolo falso. Não há apóstolo, a não ser o apóstolo testemunha dos sofrimentos de Cristo. Apóstolo só para quem testemunhou os sofrimentos de Cristo. Apóstolo só para quem conviveu com Cristo. A era apostólica acabou, meus prezados irmãos. O testemunho apostólico, aquele que pôde dizer como Pedro: eu vi, eu estive com Cristo, eu senti os seus sofrimentos. O apóstolo Pedro estava falando de maneira muito clara: eu fui testemunha dos sofrimentos de Cristo. E por que testemunha dos sofrimentos de Cristo? Participante da glória que se há de revelar. Graças a Deus que nós sofremos. Podemos sofrer muito, mas se permanecermos fiéis, Deus nos promete que nós vamos ser também participantes da mesma glória que se há de revelar para todos os crentes. Para os apóstolos, para os profetas, para os mártires, para todas as pessoas, é-nos garantida a certeza de que também vamos participar da glória que se há de revelar. O apóstolo Pedro, então, depois de falar dos sofrimentos que os cristãos iam experimentar, sabe o que ele estava dizendo? Meu irmão, não se perturbe com os seus sofrimentos. Os seus sofrimentos, os meus sofrimentos, não são nada perto dos sofrimentos de Cristo. Não são nada perto do sofrimento dos apóstolos que foram testemunha dos sofrimentos de Cristo. Não são nada perto do sofrimento dos mártires que morreram para não negar a Jesus. E que é o meu sofrimento perto dessas vidas? Absolutamente nada. O que nós chamamos de sofrimento não pode ser chamado de sofrimento. Por isso o apóstolo vem apresentando alguns conselhos. O primeiro conselho que o apóstolo Pedro apresenta é para os pastores. O que Pedro diz para os pastores? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Se o pastor pensasse muito na sua responsabilidade, ele não teria coragem de ser pastor. Ele não teria coragem de buscar humanamente a oportunidade de ser pastor. Quando alguém se candidata ao pastorado, só se for chamado por Deus. Só se der prova incontestável de que é chamado por Deus. Porque o apóstolo Pedro diz assim: aos pastores, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, não é para ficar rico, nem ter posição social, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que foram confiados,
mas servindo de exemplo ao rebanho. Meus queridos irmãos, humanamente a gente não pode ser pastor. Humanamente não dá para querer ser pastor. Só se rigorosamente cumprindo a ordem de Deus. Porque a vida do pastor não é fácil. Pedro dá um conselho aos pastores. Mas quem é Pedro? Aquele que foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aquele que mesmo tendo fracassado, tendo errado, tendo negado a Jesus, ele chorou convulsivamente e se entregou de corpo e alma nas mãos do Senhor. Agora Pedro passa a ser Pedro mesmo. Pastor Pedro, apóstolo Pedro, homem de Deus. Sabe por quê? Porque ele cumpriu as orientações que estavam brotando dos seus lábios para o povo de Deus. Segundo conselho que o apóstolo Pedro dá, nós encontramos, meus prezados irmãos, no versículo 5. O que é que diz o versículo 5? Semelhantemente vós, os mais moços, sejam sujeitos aos mais velhos. Eu vou repetir porque acho que eu não fui muito claro. Semelhantemente, vós, moços, sede sujeitos aos mais velhos. É a orientação bíblica, é a orientação da palavra de Deus. É a orientação de quem foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu quero pedir aos moços da minha igreja, respeitem os mais velhos. Não o pastor. Respeite os mais velhos. Respeite a papai, respeite a mamãe. Respeite aquele crente da igreja que é mais velho do que você. E em fazendo, você está obedecendo a palavra de Deus. Os mais velhos precisam do seu amor. Os mais velhos precisam do seu carinho. Os mais velhos precisam do seu respeito. Os mais velhos precisam da sua admiração. Nunca levante a voz contra o mais velho, porque isso não é da vontade de Deus. Isso não agrada a Deus. Só pelo fato de ser mais velho merece o respeito. Mas a filosofia de hoje ensina diferente. A psicologia de hoje, as escolas de hoje, as novelas de hoje estão ensinando totalmente diferente. E aquilo está entrando na cabeça de muita gente. Há muitos jovens que não têm o mínimo respeito para com os mais velhos, com exceção dos jovens da primeira igreja de Nova Iguaçu. Há outro conselho que nós encontramos na palavra de Deus. Exingivos de humildade uns para com os outros. Oh, que virtude cristã! Tão carente nas igrejas de hoje. O apóstolo Pedro está dizendo: cingivos de toda humildade. Cingivos de toda humildade uns para com os outros. Quando nós somos humildes, meus prezados irmãos, Deus nos abençoa. Quando nós somos soberbos, arrogantes, Deus é contra nós. Deus se entristece. Deus quer que nós sejamos humildes. E a humildade é uma virtude cristã. E a Bíblia diz: humilhai-vos para que sejais exaltados. Pedro recomenda: lançai sobre ele, Cristo, toda a vossa ansiedade. Ele está ligando humildade à falta de ansiedade. A ansiedade não se combina com humildade. Quando nós somos humildes,
e por isso dependentes de Deus. E se dependentes de Deus, a ansiedade não toma conta de nossa vida. O povo conhecia Nero. Nero era um louco. Se você conhece a história, não houve imperador mais louco do que Nero. Sabe qual era a alegria de Nero? Chamar os seus amigos, chamar os seus íntimos, chamar o seu staff, vamos nos reunir e vamos agora para a arena, vamos ver os cristãos se matando um ao outro. Vamos ver agora os cristãos lutando com as feras, entregue às feras. A alegria de Nero era ver os cristãos matando, morrendo. Era ver os cristãos sofrendo. Era ver os cristãos da sua vida, do seu corpo, sangue sendo derramado. Só um louco podia ter uma atitude como esta. Mas a Bíblia está dizendo que os crentes fiéis não cederam a Nero. Morreram sim, mas eles compartilharam, eles participaram com toda a força da glória que havia de ser revelada. Quanto sofrimento para aqueles crentes primitivos, mas também quantas alegrias Deus lhes providenciou. Pedro está falando de uma maneira muito clara: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Para nos chamar a humilharmos-nos, Ele chama a nossa atenção para não sermos soberbos, porque Deus dá graça aos humildes. Essa palavra graça tem muita importância na teologia neotestamentária. A palavra graça significa bênção. A palavra graça significa conforto. A palavra graça significa provisão de Deus. A palavra graça significa providência para todas as nossas emoções. Então o apóstolo Pedro está dizendo: gente, vocês estão sofrendo, glorifiquem a Deus. Vocês estão sofrendo, não se preocupem, porque há milhões de pessoas que sofreram mais do que vocês. Então no versículo 6 ele está mandando que nós nos humilhemos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo nós sejamos exaltados. Esse a seu tempo significa o tempo de Deus. Não pensem serem exaltados agora. Nós seremos exaltados no tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Agora ele diz uma palavra de vital importância. Ele insiste. Ele tem cuidado de vós. Que palavra maravilhosa de Pedro. Se ninguém aprendesse nada no sermão dessa noite, meus irmãos, eu quero que você saia daqui com essa certeza. Ele tem cuidado de você. Você está sofrendo. Qualquer que seja o sofrimento. Se eu tivesse palavras melhores para falar, eu falaria. Eu não tenho. O que eu estou dizendo é que qualquer que seja o sofrimento, Ele tem cuidado de você. Nós nos esquecemos que Ele tem cuidado de nós. Aí nós queremos soluções humanas. Nós queremos solução no divã do psiquiatra, do psicólogo. Não, eles são importantíssimos. Mas não é lá que está a solução. Não há nenhum sofrimento humano que Deus não esteja capacitado para resolver. Que Ele não tenha poder para resolver. Ao hino do cantor cristão, que eu quero cantar nessa hora, você pode cantar comigo, não sou de fazer solo não, você pode cantar comigo. Aflito e triste coração,
Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. O apóstolo está dizendo porque ele tem cuidado de vós. Queridos, não ouçam a palavra do homem, não ouçam a palavra do pastor. Ouçam a palavra de Deus. Ele tem cuidado de vós. Mas o que é ter cuidado? O que significa ter cuidado? Cuidado significa amar. A mamãe cuida do neném. Gasta horas, perde noites de sono. Qualquer movimentinho do neném, lá chega a mãe. Sabe por quê? A mãe tem cuidado do neném porque ama o neném. Graças a Deus pelas nossas mães. Se cada filho pudesse ter gravado
o que a mãe faz desde a hora do nascimento até a hora da sua morte, todos os filhos seriam eternos 100% gratos às suas mães. Sabe por quê? Porque a mamãe está disposta a dar a vida pelo filho e pela filha. Lamentavelmente, há muitos filhos que se esquecem disso. Deus também deu seu filho para morrer por nós. Nem a mãe sofreu pelo filho, como Deus sofreu por nós. Mesmo Ele tendo feito tudo por nós, mesmo Ele tendo dado a vida por nós, nós negamos a Ele, nós entristecemos a Ele. E quando você entristece a mamãe, entristece a papai, desobedecendo-lhe, você está fazendo o mesmo que nós fazemos com Deus. Ele tem cuidado de vós. Mamãe tem cuidado de você. Eu vejo mãe que tem filho já casado, 40, 50 anos, mas quem diz que a mamãe se esquece do filho porque ele se casou? Quem disse isso? Será que eu estou mentindo? Mamãe está sempre preocupada com o filho. Não interessa a idade. Não interessa seus recursos. Não interessa a sua cultura. Mãe é mãe, pai é pai. A Bíblia conta a história do filho pródigo. O filho chegou, papai, não quero mais viver sob disciplina de casa. Eu vou viver a minha vida. Eu vou viver com as mulheres, eu vou viver com os meus amigos, eu vou curtir a vida agora. Sabe o que o pai fez? Ele não pôde impedir, ele deixou. E o pai ficou lá, a Bíblia diz que ele ficou lá triste. Todo dia, papai estava lá na varanda, esperando lá no final da estrada. Apareceu uma pessoa, deve ser meu filho que está voltando. É isso que a mãe, que o pai faz em relação ao filho. Sabe por quê? Porque ela tem cuidado do filho. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você. Quando nós zelamos por uma pessoa amiga, quando nós cuidamos dela, quando nós nos preocupamos com ela, quando nós queremos saber como é que ela está, sabe o que é que significa isso? Amor. A Bíblia diz amor uns aos outros. Quando eu pergunto, como é que está a Geisa? Está bem? Eu estou dizendo que eu amo Geisa. Quando eu pergunto, como é que está o Felipe? Ele melhorou, pastor Elias? Eu estou dizendo, eu amo o Felipe, a igreja ama o Felipe. Quando nós procuramos a respeito de outras pessoas, significa que nós estamos amando. Isso, quando nós temos cuidado, é prova de amor. Quando nós não temos cuidado, significa que nós não amamos. E a Bíblia é chamada a ensinar a igreja que precisamos viver em amor. Significa, precisamos cuidar uns dos outros. Certa vez eu cheguei no meu gabinete, estava ali o diácono. Eu não vou dizer que é o Martins, que o Martins é sempre paciente, né, Martins? A gente deixa todo mundo entrar para falar com o pastor. Mas eu passei ali, Martins, agora eu vou atender essa senhora que está aqui. É uma velhinha, cabelinhos brancos, magrinha, membro da igreja, não vou dizer o nome. Eu chamei aquela senhora e falei assim, vem cá, senhora, primeiro, só quer falar com o pastor, vem cá, senta aqui. E ela chegou e falou, pastor, eu fiquei aqui, mas eu só vim falar uma coisa com o senhor, nada mais, não vou tomar seu tempo. Minha irmã, fica aí o tempo que a senhora quiser. Ela disse, não, pastor, eu só vim agradecer pela sua carta de aniversário. Sabe por quê? Eu tenho 3 filhos, um filho, 2 filhas, moro em Nova Iguaçu, passo o ano inteiro sem me ver. Passo o ano inteiro sem telefonar para mim. Nem sabe se eu existo. Se eu morrer, eles vão tomar conhecimento que eu morri. Pastor, só o senhor se lembra de mim. Eu disse, não, a igreja toda se lembra da senhora. Filhos que não amavam a sua mãe. A mesma mãe que deu a vida por eles. A mesma mãe que fez tudo por eles.
A mesma mãe que estava pronta a qualquer coisa por eles. No final da vida, ela cabelinho branco. Eles não se lembram mais de mim. Eu temo que haja alguém, alguma ovelha que esteja fazendo assim com o papai e com a mamãe. Ele tem cuidado de vós. Meu pai era uma pessoa maravilhosa. Quando Marilena, mãe do Maurício, estava com câncer, poucos dias antes de falecer, papai saiu de Macaé, chegou lá em casa, me deu um envelope e falou assim: filho, isso aqui é para ajudar nas despesas da doença da sua esposa. Sabe quanto tinha lá dentro? R$5. Não dava para nada. R$5. Mas foi a maior fortuna que eu recebi. R$5 valia mais do que 5 mil, do que 50 mil, do que muita coisa. Porque aquilo significava muito amor. R$5 não traduz o tamanho do amor do meu pai pelo seu filho que estava passando momentos tão difíceis. Uma palavra, meus irmãos, alguém que está sofrendo. Uma oração por alguém que está com problema. Um abraço, um afago. Essa é a vontade de Deus. Isso significa, Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Nós precisamos ter consciência que Deus tem cuidado de nós. E quando eu abraço a uma ovelha, quando eu abraço a um irmão, a uma irmã, não é o abraço do homem, é o abraço de Deus. Porque Deus está dizendo, Ele tem cuidado de vós. É Ele que está usando o médico para abençoar um paciente. É Ele que está usando uma pessoa para ajudar um irmão em Cristo. É Ele que está fazendo. Nós somos só instrumento nas mãos dEle. E o que eu mais desejo para a minha igreja é que nós realmente coloquemos em prática esta palavra de Deus. Ele tem cuidado de vós. Acreditemos, meus irmãos, que Ele tem cuidado de nós. Você se lembra daquela hora que você estava sozinho? Sozinho. Desesperado. E você pensou, não tem mais solução para mim. É que você esqueceu que Deus tem cuidado de você. Você pode estar na pior situação da sua vida. Deus tem cuidado de você. Agora Ele merece que nós tenhamos cuidado dEle. Mas como pastor, Ele precisa do nosso cuidado. Cuidado aqui significa amor. Ele precisa do nosso amor. Nem Ele abre mão de ser amado. Todos nós queremos ser amados, mas precisamos amar. Quando o marido cuida com carinho da sua esposa, todo cuidado com a esposa, ele está dizendo, eu te amo. Pode não falar uma palavra, mas está cuidando dela. Quando a esposa cuida do marido com todo carinho, com todo amor, ele está fazendo a vontade de Deus. Deus está dizendo para aquela esposa, olha, eu te amo. Por isso eu providenciei o seu marido para cuidar de você. Ao mesmo tempo que Pedro foi tocado pelo toque do maligno e negou a Jesus, o maligno está tocando em nossas vidas. Você está dando muita atenção ao seu professor de universidade. Você está dando muita atenção às artimanhas da carne. Você está dando muita atenção a pessoas que nunca fizeram nada por você. Muito mais atenção do que aquele que deu a vida por você, aquele que está dando a vida por você. Sabe o que a Bíblia diz? Ele tem cuidado de vós. Cada cuidado que a ovelha tem pelo seu pastor, sabe o que é? É Deus cuidando de mim.
Cada cuidado que o pastor tem pela ovelha é Deus cuidando de você. Cada cuidado que o irmão está tendo para com a irmã é cuidado de Deus. Cuidado do marido pela mulher, da mulher pelo marido é cuidado de Deus. Dos pais pelos filhos, os filhos pelos pais, cuidado de Deus. Li certa vez de um jovem que tinha um filho e ele construiu uma bela casa lá no fundo do quintal, junto com a casinha do cachorro. Ele construiu uma meia-águazinha pequena lá. E aí o filho perguntou: papai, para quem que o senhor está construindo aquilo? Meu filho, é para o teu avô. Afinal de contas, ele mora com a gente. Ele precisa ter um cantinho para dormir. Aquele menino não entendeu que é dormir lá fora, junto com o cachorro. O garoto não entendeu. O menino cresceu, entrou para a universidade, foi fazer uma planta para a sua casa. Ele fez a planta da sua casa. E lá no quintal ele fez um lugar para o seu pai. Ele aprendeu com o seu pai que o lugar do pai é lá no quintal, lá no fundo do quintal. E quando ele apresentou o seu pai: estou construindo uma casa, mas aquele cantinho lá, junto com o cachorro, é para o senhor. E aquele pai se lembrou do exemplo que ele tinha dado para o seu filho. Meus irmãos, não façamos isso. Vamos dar o melhor de nós para o nosso próximo. Dê o melhor de você para a sua esposa. Dê o melhor de você para o seu filho, para o seu marido, para os seus irmãos, para o seu parente. Dê o melhor de você, porque Deus vai exaltar a você. Só isso. Deus vai honrar. Deus vai honrar você. Não se esqueça disso. Dê o melhor, que Deus vai exaltar a você. Deus vai honrar a você. O que você está dando? O que sobra para Deus? O que sobra para o seu próximo? Meus irmãos vão me perdoar. Eu vou muitas vezes falar sobre meu pai, que meu pai é um cara fabuloso. Não tinha nenhuma cultura perto da minha. Não que eu seja tão culto assim. Papai não tinha nada, absolutamente nada. Mas perto dele, ele é um gigante, eu sou um pigmeu. Que homem extraordinário. Que homem extraordinário. Ó, como eu quero ser assim para Maurício e Guilherme. Talvez não consiga ser, mas estou fazendo o possível. Nós queremos ser assim, devemos ser assim. Sobretudo, nós devemos ser assim para Jesus. Abaixe sua cabeça e fale com Deus. Pedro está dizendo assim: sejamos humildes, não sejamos soberbos. Não sejamos soberbos. Deus se incomoda com a soberba. Deus ama os humildes. Ele quer abençoar você. Como é que está a sua vida? Você pode melhorar? O seu sofrimento tem sido motivo de desabafo? Tem sido motivo de se desesperar com Deus? Tem sido motivo de perder a sua fé nas promessas da palavra de Deus? Tem sido motivo para você se afastar da igreja? Os amigos não crentes têm tido mais influência na sua vida do que o próprio pai, a própria mãe, o próprio membro da igreja, o próprio ancião. Alguma coisa errada está acontecendo com você. Eu quero que você fique de pé onde você está. Eu quero terminar o culto dessa noite orando por você. Não vou convidar ninguém para vir aqui à frente. E com isso eu não quero garantir quantidade, não estou nada preocupado com isso. Eu quero que você reconheça que
Você não está agindo segundo a vontade de Deus. E por isso você está sofrendo mais do que sofreria. Porque a Bíblia nos garante conforto para o nosso coração quando nós cumprimos com as orientações da palavra de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele, Cristo, toda a vossa ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa, lance sobre Cristo, entregue a Cristo a sua ansiedade, os seus problemas. Fique de pé agora, eu vou terminar orando por você. E Deus abençoe. Só fique de pé quem está se decidindo. Não é para a congregação ficar de pé, para você que está sentindo que Deus está tocando no seu coração. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Sei que essas decisões são sinceras. Você está colocando diante de Deus a sua ansiedade, e Ele honra, Ele abençoa. Deus abençoe, Deus abençoe. Ó Deus querido, nós te louvamos. Ó Deus, como nós às vezes nos desesperamos em meio a sofrimentos tão pequenos, sofrimentos que não são nada, ó Deus, perto do sofrimento do teu filho, perto do sofrimento daqueles homens maravilhosos que foram testemunhas do teu sofrimento e que também sofreram, também foram mortos de maneira tão vil, mas morreram por amor a ti. E às vezes, ó Deus, nem sequer nós testemunhamos de ti, mesmo sem sofrermos. Nós queremos estar prontos, ó Deus, preparados espiritualmente, mesmo que tenhamos necessidade de sofrer para te glorificar, para te honrar. Dá-nos esse poder. Abençoe, Senhor Deus, a todas essas pessoas que ficaram de pé fazendo uma decisão. Teu servo sabe que é uma decisão sincera, mas tu sabes mais do que o teu servo. Por isso nós entregamos cada vida aos teus cuidados e te pedimos que tu operes maravilhas, ó Deus, no coração e na vida de cada servo teu, mas que tu atinjas a tua igreja, para que nós amemos o nosso próximo, amemos de verdade, que nós amemos, ó Deus, os doentes como se fossem nossos, mas de verdade, que nós nos preocupemos, ó Deus, com os sofrimentos dos outros, como se fossem sofrimentos nossos, que nós entendamos, ó Deus, que tu permite que nós soframos, para que em meio ao sofrimento o teu nome seja glorificado. Ó Deus, nós sabemos que nós somos tão pequenos, mas tão pequenos, que nem deveríamos comparecer ante a tua face, mas por causa da tua misericórdia tu deixas que nós compareçamos. Mas, Senhor Deus, tu sabes qual é a pessoa, ou quantas pessoas estão aqui que estão desviando-se, ó Deus, dos teus caminhos. Teu servo não tem nenhum poder, mas tu tens. Nós entregamos, ó Deus, a vida de todos aos teus cuidados. Filhos de crentes, ó Deus, que estão afastados, que estão enfraquecidos na fé. Crentes que estão afastados, perdendo, ó Deus, a comunhão com a tua igreja, perdendo a comunhão contigo. Senhor Deus, tira-os daquele lugar onde estão, que eles possam voltar, ó Deus, ao convívio com o teu povo, e que tu capacites a tua igreja para viver cada vez mais uma vida espiritual muito intensa, de tal maneira que o diabo não coloque no coração dos enfraquecidos, dos afastados, aquela máxima: não adianta ir para a igreja, ver tanta gente cheia de pecado. O diabo está conseguindo êxito, ó Deus, com esta filosofia. Mas nós te pedimos que tu não deixes que aconteça com o teu povo, aqui na primeira igreja batista de Nova Iguaçu em particular. Dá-nos, Senhor Deus, uma semana de muitas bênçãos, de muitas alegrias espirituais.
aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa, como a irmã Geisa, aqueles que estão como o Felipe, filho do pastor Elias, aqueles que estão sofrendo como tantos nomes que têm comparecido aqui no púlpito da tua igreja, pedindo que oremos em seu favor, aqueles que estão muito doentes fisicamente, a irmã Selma, ó Deus, lá em Alagoas, que onde quer que esteja um filho teu sofrendo, que tu dês capacidade àquelas pessoas de entender que tu permites que nós soframos, para que em meio ao sofrimento nós possamos testemunhar da nossa fé, e que a nossa fé, ó Deus, seja lida pelos não crentes com uma fé robusta, com uma fé grandiosa. Para isso, ó Deus, a tua igreja precisa estar envolvida nesse clima espiritual, clima de amor fraternal, clima de dependência do teu Espírito, clima de humildade, clima de absoluta vivência contigo. Leva-nos, querido em Deus, para os nossos lares. Sustenta-nos com a tua graça. Abençoe os nossos visitantes. Nós oramos, ó Deus, humildemente, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra. E particularmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida, e mais especialmente com esses irmãos que ficaram de pé, fazendo uma decisão de dependência da tua vontade, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe. Podendo assentar, amados irmãos.